Espírito Santo, quebra o silêncio de Deus antes que eu desista da minha fé. Há um momento na caminhada espiritual em que o silêncio de Deus se torna mais pesado do que qualquer batalha externa. Você ora, você clama, você busca respostas com a alma aberta, e o que encontra é um silêncio que parece aumentar o peso do que já está difícil demais de carregar. É como se o céu estivesse ali, mas distante. Como se Deus estivesse perto, mas quieto. E dentro de você nasce um medo que ninguém vê, um medo que vai crescendo enquanto o silêncio permanece. Medo de estar sozinho, medo de estar errado, medo de continuar acreditando sem enxergar nada. É nessa fase que muitos começam a enfraquecer por dentro. Não por falta de fé, mas por exaustão. Porque existe uma diferença entre lutar e lutar sem ouvir nenhuma resposta. Existe uma diferença entre esperar e esperar sem nenhum sinal. Você começa a se perguntar se Deus ainda ouve, se ainda vê, se ainda se importa. E essas perguntas são mais dolorosas do que o problema que te fez orar no início. Porque o silêncio mexe onde a dor não tem acesso. Ele mexe na confiança. Ele mexe na esperança, ele mexe na identidade espiritual. Talvez você esteja exatamente aí. Talvez já tenha passado noites pedindo apenas uma frase, um toque, um sinal, qualquer coisa que proves que Deus ainda está envolvido na sua história. Talvez tenha chegado ao ponto de pensar em desistir da fé, não porque não acredita mais, mas porque não sabe mais como sustentar algo que parece não sustentar você de volta. Talvez você se sinta envergonhado por questionar Deus, mas o Espírito Santo não te condena por isso. Ele sabe que o silêncio dói. Ele sabe que a alma desanima quando não entende o que Deus está fazendo. Ele sabe que você está lutando há mais tempo do que admite, mas existe algo que você ainda não percebeu. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não é indiferença. O silêncio de Deus não é rejeição. Muitas vezes, o silêncio é exatamente o espaço onde o Espírito Santo trabalha, quando você não consegue ver, quando não consegue interpretar, quando não consegue perceber que Deus está te sustentando por dentro antes de responder por fora. Há um movimento invisível acontecendo enquanto você pensa que nada está acontecendo. O silêncio não é abandono, é preparação. O Espírito Santo quer te mostrar que o lugar onde você acha que está prestes a desmoronar é exatamente o lugar onde Deus está reconstruindo algo que só pode ser formado no silêncio. É no silêncio que ele fortalece o que a resposta não conseguiria fortalecer. É no silêncio que ele expõe feridas que a voz dele nunca te deixaria ignorar. É no silêncio que ele te protege de decisões precipitadas. É no silêncio que ele te separa do barulho que te confundia. É no silêncio que ele prepara a tua fé para suportar aquilo que ainda está por vir. Você não está sendo ignorado, você está sendo preparado, você não está sem direção, você está sendo alinhado, você não está sem resposta, você está sendo moldado para recebê-la. E quando o Espírito Santo quebra o silêncio, não é para aliviar apenas a situação, é para transformar quem você é. Porque a fé que sobrevive ao silêncio é a fé que nenhum ataque consegue derrubar. Quando o silêncio de Deus fere mais do que a dor. Há uma fase na vida espiritual em que o silêncio de Deus parece mais cruel do que qualquer sofrimento que você já enfrentou. Não é apenas a luta em si que dói, mas o fato de que você está lutando sem ouvir nada daquele em quem você sempre acreditou. É como caminhar por um deserto onde o vento leva suas orações, mas nada volta. É como falar com alguém que você ama profundamente, mas que não responde. E essa ausência de resposta começa a criar rachaduras em lugares que você pensava estar firmes. Lugares onde você dizia ter fé inabalável. Lugares onde você acreditava que nada poderia te derrubar.
A dor física, emocional ou circunstancial, você até consegue suportar porque sabe de onde vem. Mas o silêncio de Deus tem outra natureza. Ele não só expõe sua dor, ele expõe sua vulnerabilidade. Ele expõe suas perguntas. Ele expõe medos escondidos. Ele expõe inseguranças que estavam tranquilas enquanto Deus falava, mas que se levantam quando ele se cala. E você percebe que a dor do silêncio não está na falta de resposta. Está na sensação de estar caminhando sem referência, sem direção, sem a confirmação de que Deus ainda está ali. O silêncio de Deus mexe com as bases do seu coração. Você se pergunta se fez algo errado, se Deus está te ensinando uma lição dura demais, se Ele está punindo algo que você não sabe nomear. Ou pior, começa a surgir o medo de que Ele simplesmente não está mais presente. Esses pensamentos não são sinais de incredulidade, são sinais de um coração cansado que está tentando continuar acreditando enquanto sente a fé escorregar pelos dedos. E enquanto você tenta continuar orando, a mente insiste em te lembrar de todas as vezes em que Deus respondeu rapidamente, como se quisesse esfregar no seu peito a diferença entre antes e agora. Você começa a se comparar com pessoas que dizem ouvir Deus a cada momento. E isso faz você se sentir ainda mais perdido. Você tenta cantar, mas a voz não sai. Tenta ler a Bíblia, mas nada penetra. Tenta manter a esperança, mas ela parece distante. E sem perceber, você está à beira de desistir, não porque duvida de Deus, mas porque não sabe mais como se manter de pé sem ouvir a voz dele. Mas o Espírito Santo conhece essa dor. Ele se move exatamente nesse território onde a fé está desestruturada. Ele vê o ponto exato em que a esperança está enfraquecida. Ele sente o peso que está sobre você antes mesmo que você tente explicar. Ele não olha para o seu silêncio com julgamento. Ele olha com compreensão. Ele sabe que essa dor não nasce da rebeldia, mas do amor. Porque só dói o silêncio de quem você deseja ouvir. Só fere o silêncio de quem você confia. Só machuca o silêncio de quem você precisa. E é por isso que o Espírito Santo entra no silêncio não para te culpar, mas para te sustentar. Ele te lembra que Deus não se ausentou. Ele apenas está trabalhando em profundidades que você ainda não consegue enxergar. Ele te mostra que o silêncio de Deus nunca é um vazio. É um espaço sagrado onde Ele prepara a resposta que não cabe em palavras. É o lugar onde Ele fortalece você sem que perceba. É o ambiente onde Ele molda sua fé para que ela seja maior do que qualquer circunstância. A dor do silêncio é real, mas ela não é o fim. É o início de uma transformação que só pode acontecer quando Deus se cala e o Espírito Santo fala de um jeito que não depende de som, mas de presença. O silêncio que revela o cansaço oculto da alma. Existe um tipo de cansaço que você não percebe até que o silêncio de Deus o expõe. É um cansaço escondido atrás das suas responsabilidades, atrás da força que você tenta demonstrar, atrás das palavras que você usa para convencer os outros e a si mesmo de que está bem. Esse cansaço não aparece nas grandes lutas. Ele aparece nas pequenas rendições, nas vezes em que você continua orando, mas sem a mesma convicção, nas vezes em que você vai para a igreja, mas a alma chega vazia, nas vezes em que você tenta acreditar, mas por dentro sente que está sustentando mais do que consegue carregar. E quando o silêncio de Deus chega, Ele revela tudo que você vinha tentando segurar sozinho. Ele não cria o cansaço, Ele apenas tira o véu que o escondia. Porque enquanto Deus fala, você se apoia no som. Mas quando Ele se cala, você é confrontado com o que está acontecendo dentro de você. O silêncio não expõe Deus, Ele expõe a alma. Ele expõe o quanto sua fé está sobrecarregada.
Ele expõe o quanto você se acostumou a sobreviver sem perceber que estava se desgastando por dentro. Em algum lugar do caminho, você começou a fazer tudo no automático. Continuou acreditando, continuou orando, continuou servindo, mas não percebeu que a chama estava diminuindo. A chama da paixão espiritual, a chama da confiança espontânea, a chama daquela entrega sincera que você tinha quando tudo era novo para você. O silêncio revela que por trás de toda essa força aparente existe alguém pedindo socorro sem ousar verbalizar. Alguém que já suportou demais. Alguém que continuou caminhando mesmo com o coração arrastando. O silêncio de Deus não chega para te punir. Ele chega para mostrar que você está precisando descansar. Não descansar do caminho. Descansar do peso de ter tentado controlar tudo enquanto orava por direção. Descansar de tentar ser forte enquanto a alma estava frágil. Descansar de tentar sustentar uma fé que o Espírito Santo sempre quis sustentar por você. Há cargas que você assumiu sem perceber, e só o silêncio tem a capacidade de fazer você enxergar o que está carregando. O Espírito Santo entra nesse ponto para revelar que o cansaço oculto não é fraqueza espiritual. É o resultado de ter vivido muito tempo na força humana. É ter tentado resolver o que você nunca foi chamado para resolver. É ter segurado situações, pessoas e expectativas que drenaram sua energia emocional. É ter se responsabilizado por histórias que Deus nunca pediu que você carregasse. É ter se acostumado tanto a sobreviver que se esqueceu do que significa descansar verdadeiramente. Quando o silêncio revela o cansaço, o Espírito Santo te convida não a fazer mais, mas a soltar. Não a se esforçar mais, mas a respirar. Não a correr mais rápido, mas a permitir que Deus te carregue. Ele não te pede produtividade espiritual. Ele te oferece alívio. Ele te mostra que o cansaço não é o fim da sua fé, mas o início de uma cura que só pode acontecer quando você reconhece que não consegue continuar sozinho. Esse silêncio não destrói. Ele revela. Ele escancara a verdade que você tentou ignorar. E nessa revelação, Deus te prepara para algo que não pode ser construído sobre um coração exausto. Ele te prepara para uma fé renovada, limpa, fortalecida, capaz de resistir ao que antes te derrubava. O silêncio mostra onde dói. O Espírito Santo mostra como curar. Quando Deus está quieto, mas o medo fala alto. Há um momento no silêncio de Deus em que outra voz começa a se levantar dentro de você. Não é a voz do Espírito Santo, não é a voz da fé. É a voz do medo, uma voz que sabe exatamente onde tocar para fragilizar seu coração. Uma voz que tenta preencher o espaço deixado pelo silêncio com rumores de insegurança. Quando Deus está quieto, o medo sempre tenta falar mais alto. Ele se infiltra nos seus pensamentos, distorce percepções e oferece interpretações que parecem verdadeiras apenas porque você está vulnerável. O medo começa dizendo que Deus não está ouvindo. Depois diz que ele não está agindo. E quando percebe que você está sensível, ele ousa dizer que Deus não está mais com você. Essa voz não vem do céu. Vem das sombras de experiências passadas, de traumas não resolvidos, de dores que ainda ecoam. O medo fala usando a língua das lembranças que te marcaram, tentando te convencer de que o futuro será igual ao passado. E porque Deus está silencioso, você corre o risco de acreditar no que o medo diz como se fosse discernimento espiritual. Mas o medo não tem discernimento. Ele tem intenção de paralisar. Ele quer interromper a fé antes que a resposta chegue. Ele quer destruir sua confiança antes que o Espírito Santo revele o motivo do silêncio. O medo opera como uma estratégia espiritual, porque sabe que uma pessoa que acredita que Deus está distante perde força para resistir. O medo sabe que, se conseguir distorcer sua percepção, ele conseguirá enfraquecer sua oração.
conseguirá apagar sua esperança, conseguirá desviar seu foco de Deus para a ansiedade. O silêncio não cria o medo. Ele apenas permite que você perceba o quanto essa voz estava escondida dentro de você. Enquanto Deus falava, o medo não tinha espaço. Mas quando Deus se cala, o medo tenta se apresentar como a interpretação da realidade. E é nesse ponto que o Espírito Santo age de maneira mais sensível. Ele não grita para competir com o medo. Ele sopra a verdade dentro de você. Ele faz o coração lembrar de coisas que a mente esquecia. Ele traz memórias espirituais de momentos em que Deus te sustentou, mesmo quando você não viu nada acontecendo. O Espírito Santo revela que o medo é um impostor. Ele fala com autoridade, mas não tem poder. Ele fala com convicção, mas não tem verdade. Ele fala com ousadia, mas não conhece os planos que Deus está preparando. O medo sempre tenta te fazer concluir o que Deus ainda não terminou. Tenta te fazer desistir antes da virada. Tenta te convencer de que o silêncio significa abandono, quando na verdade significa construção. E algo profundo acontece quando você percebe isso. Você entende que o medo não está revelando a voz de Deus. Está revelando o estado da alma. E quando essa revelação acontece, o Espírito Santo te conduz a um lugar onde o medo não pode mais governar suas decisões. Porque se o medo controla sua visão, você sempre vai interpretar o silêncio como ameaça. Mas se o Espírito Santo controla seu coração, você passa a ver o silêncio como transição. O medo fala alto, mas não determina o rumo da sua vida espiritual. Ele apenas mostra onde você precisa ser fortalecido. E é nesse espaço vulnerável que o Espírito Santo se torna ainda mais presente. Ele te sustenta com paz, mesmo sem respostas. Ele te dá coragem, mesmo sem garantias. Ele te dá descanso, mesmo com perguntas sem solução. Ele te lembra que o medo fala alto, mas Deus fala certo. E quando Deus decidir quebrar o silêncio, nenhuma mentira do medo permanecerá de pé. O Espírito Santo como intérprete do silêncio divino. Quando Deus silencia, não significa que ele parou de agir. Significa que ele está trabalhando em uma profundidade que a sua mente ainda não consegue acompanhar. O silêncio de Deus nunca é vazio. É carregado de movimento espiritual, transformação interna e preparação invisível. Mas a alma humana não sabe interpretar esse silêncio sozinha. É aí que o Espírito Santo entra. Ele não apenas consola, ele traduz, ele interpreta aquilo que Deus está fazendo sem usar palavras. Ele revela significado onde você enxerga apenas ausência. O Espírito Santo se torna a voz que explica o silêncio. Ele é aquele que te faz perceber que o que parece abandono é, na verdade, alinhamento. O que parece demora é proteção. O que parece falta de resposta é construção. Ele te ajuda a interpretar as pausas de Deus como parte do processo e não como interrupção da promessa. Quando você não entende nada, ele entende tudo. Ele enxerga o que está por trás da quietude divina, porque ele participa do movimento invisível de Deus. Há momentos em que você pergunta por que Deus não respondeu ainda, e o Espírito Santo responde dentro de você sem usar som. Ele te dá uma paz que não combina com a situação. Ele te dá uma firmeza que você não consegue explicar. Ele te dá uma direção que vem sem lógica humana. Isso é interpretação espiritual. O Espírito Santo é o único que pode traduzir o que Deus está construindo no silêncio, porque ele sabe exatamente o que está sendo moldado dentro do seu coração enquanto você espera. O silêncio de Deus não é estático, é ativo. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está removendo o que te atrapalhava, fortalecendo o que te sustentará e preparando o que você pediu, mas ainda não está pronto para receber.
O Espírito Santo vê tudo isso com clareza. Você vê ausência, ele vê avanço, você vê demora, ele vê desenvolvimento, você vê incerteza, ele vê caminho. E por isso ele se aproxima do seu coração, não para explicar o silêncio de forma racional, mas para te ajudar a suportá-lo com fé. O Espírito Santo interpreta o silêncio através de sensações que não vêm de você. Aquela força inesperada para continuar. Aquele impulso interior que te impede de desistir. Aquela lembrança de algo que Deus te prometeu e que volta ao seu coração no momento certo. Aquele consolo que surge sem aviso. Tudo isso é a tradução do céu. É Deus falando sem palavras. É o Espírito Santo ativando a compreensão espiritual que ultrapassa o entendimento natural. Quando ele te ajuda a interpretar o silêncio, você percebe algo poderoso. Deus nunca esteve calado para te punir. Deus estava calado porque estava preparando algo que o som não poderia explicar. Existem respostas que só podem ser entendidas quando a alma desacelera. Existem movimentos de Deus que só podem ser discernidos quando ele silencia o ambiente ao redor. Existem etapas espirituais que só podem ser reveladas quando você aprende a ouvir o que não está sendo dito. O Espírito Santo te ensina a perceber a presença de Deus além das palavras. Ele te mostra que o silêncio não é sinal de distância, mas de profundidade. Ele te revela que Deus está mais ativo do que nunca, exatamente quando parece estar mais quieto. Ele te faz compreender que o silêncio não é a ausência da voz de Deus, mas a mudança de linguagem dele. Quando você aprende a ouvir o Espírito Santo no silêncio, o desespero perde força, a ansiedade perde autoridade, a dúvida perde espaço, porque você passa a confiar não no que sente, mas no que ele revela. E essa revelação transforma a maneira como você atravessa essa fase. O silêncio deixa de ser motivo de desânimo e se torna um campo onde Deus trabalha em você para te preparar para o que está por vir. O silêncio que protege. Deus esconde o que você não está pronto para ver. Existe um tipo de silêncio de Deus que não é ausência, não é atraso e não é teste, é proteção. Proteção contra respostas que você ainda não tem maturidade para suportar, contra caminhos que parecem bons, mas te afastariam do propósito, contra decisões que você faria movido pela emoção e que destruiriam aquilo que Deus está construindo. Há coisas que Deus não revela, porque se revelasse agora, feriria mais do que curaria. Há portas que ele não abre, porque se você entrasse nelas no estado emocional em que está, se perderia. Há respostas que ele não dá, porque, se desse, você interpretaria de forma equivocada e colocaria tudo a perder. O silêncio protetor de Deus é uma forma de graça que muitas vezes só é percebida depois que a tempestade passa. Ele se cala para te preservar. Ele se cala porque conhece camadas do seu coração que você ainda não enxerga. Ele se cala porque sabe que você está pedindo algo que não teria força para carregar. Ele se cala porque entende que a sua dor atual é menor do que a dor que viria se ele falasse antes da hora. Quando Deus te esconde informações, Ele não está te privando de algo. Ele está te guardando de algo. Você vê a falta de resposta, mas Ele vê a falta de estrutura. Você vê a demora, mas Ele vê o perigo que você não vê. Você vê a porta fechada, mas Ele vê o desastre do outro lado. E antes de permitir que você caminhe em direção ao que deseja, Ele primeiro fortalece o que você precisa. O silêncio é o intervalo onde Deus amadurece sua fé para que você consiga lidar com o que virá depois. A alma impaciente interpreta o silêncio como rejeição. A alma madura aprende a interpretar como cuidado, porque você já esteve em situações onde forçou respostas, tomou decisões precipitadas, se jogou em caminhos incertos e depois pagou o preço por ter ignorado a ausência de direção.
E se lembrar desses momentos agora, mostra como Deus te protege quando você não escuta nada. Ele te impede de errar precipitadamente. Impede que você construa algo sobre terreno instável. Impede que você avance em uma rota que ele vai desfazer mais adiante. O Espírito Santo te mostra que o silêncio protetor é o cenário onde Deus trabalha sem a interferência das suas expectativas. Porque muitas vezes, se Deus falasse agora, você moldaria a resposta ao seu desejo, não ao propósito. Você tentaria encaixar a direção divina na sua vontade e não a sua vontade na direção divina. Deus silencia para impedir que o seu coração precipitado distorça o que Ele está preparando. Há momentos em que você ora pedindo que Deus fale, e Ele fala, mas não da forma que você imagina. Ele fala através do silêncio. Ele fala ao impedir que algo aconteça. Ele fala ao fechar portas que você queria abrir. Ele fala ao afastar pessoas que você insistia em reter. Ele fala ao interromper caminhos que você insistia em seguir. E essa comunicação silenciosa é tão real quanto uma palavra audível. O silêncio protetor de Deus é um escudo invisível. Ele guarda você de dores maiores. Ele prepara sua estrutura espiritual para quando a resposta chegar. Ele impede que você se quebre, tentando carregar o que ainda não foi moldado para sustentar. Ele faz você crescer sem perceber. Ele te amadurece no escondido. Ele te fortalece no secreto. Quando você entende esse tipo de silêncio, percebe que Deus não está te privando, está te salvando, está te formando, está te preparando. E quando finalmente a resposta vier, você olhará para trás e reconhecerá que esse silêncio que tanto te incomodou foi, na verdade, um ato de amor profundo. O perigo de interpretar o silêncio como abandono. A interpretação mais perigosa que o coração humano pode fazer é confundir o silêncio de Deus com o abandono. Esse é o ponto em que a alma, já cansada e emocionalmente fragilizada, começa a criar narrativas que não nasceram no céu, mas no medo. Quando Deus fica quieto, a mente tenta preencher o vazio com teorias, conclusões e suposições. E nenhuma delas é gentil, nenhuma delas é espiritual, nenhuma delas representa a realidade do amor de Deus. Você começa a pensar que Deus desistiu de você, que suas orações perderam valor, que suas promessas foram revogadas, que talvez seu erro tenha sido grande demais, que talvez você tenha decepcionado o céu. Esses pensamentos criam uma sensação de isolamento espiritual tão profunda que você passa a acreditar que a fé que sustentou até aqui não é mais suficiente. E essa sensação não nasce de Deus, nasce da vulnerabilidade emocional que o silêncio revela. O abandono é o medo mais primitivo do coração humano. Medo de não ser visto, medo de não ser amado, medo de não ser desejado. E quando você enfrenta o silêncio de Deus, esse medo se desperta e tenta associar experiências humanas ao caráter divino. Você lembra de pessoas que te deixaram, de portas que se fecharam, de promessas que foram quebradas, e sem perceber, começa a acreditar que Deus pode fazer o mesmo. Mas Ele não pode, porque Ele não é humano. Ele não abandona aqueles que ama. Ele não recua quando você enfraquece. Ele não muda de ideia sobre você porque você falhou. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto crítico. Ele desfaz a mentira antes que ela se torne convicção. Ele te lembra que Deus prometeu estar com você até o fim e que essa promessa não depende do seu desempenho, mas do caráter dele. Ele te convence de que o silêncio não é Deus te deixando, mas Deus te moldando. Ele te lembra que a sensação de abandono não é discernimento espiritual, é cansaço emocional, é vulnerabilidade, é uma brecha onde o medo tenta construir uma interpretação falsa do que está acontecendo. O perigo de interpretar o silêncio como abandono é que isso faz você retroceder em áreas onde Deus quer que avance. Faz você parar de orar
quando deveria perseverar. Faz você desistir quando estava a um passo de ver a resposta. Faz você se afastar de Deus quando tudo o que Ele deseja é te atrair para mais perto. O inimigo sabe disso e por isso tenta transformar o silêncio em um ataque contra a sua identidade. Porque se você acredita que Deus te abandonou, sua fé perde força. Mas se você entende que Deus está presente mesmo calado, você permanece inabalável. A maior prova de que Deus não te abandonou é que o Espírito Santo continua dentro de você. O abandono significaria ausência total. Mas você sente a presença. Você sente a direção suave. Você sente o consolo que não sabe explicar. Você sente a mão que te impede de desmoronar por completo. Isso não é abandono. Isso é acompanhamento, isso é cuidado, isso é presença silenciosa, porém intensa. O silêncio pode abalar seus sentimentos, mas não muda sua posição diante de Deus. Você continua sendo filho, você continua sendo amado, você continua sendo visto. Você continua carregando promessas que o céu não cancela. E quando o Espírito Santo te lembra disso, a sensação de abandono perde força. Porque você percebe que Deus não saiu do ambiente. Ele apenas mudou a forma de falar. O perigo não está no silêncio, está na interpretação errada. E o Espírito Santo está aqui para te ensinar a interpretar o silêncio não como perda, mas como preparação. Não como ausência, mas como profundidade. Não como abandono, mas como confiança divina de que você está pronto para ser moldado de uma maneira que só o silêncio permite. Quando a fé começa a desmoronar, o Espírito Santo segura as partes que você não consegue. Existe um ponto na jornada espiritual em que a fé não quebra de uma vez. Ela vai rachando aos poucos. Uma dúvida aqui, um desânimo ali, uma oração sem resposta, um silêncio prolongado. E quando você percebe, sua fé não está mais firme como antes. Ela está se fragmentando, perdendo brilho, perdendo força, perdendo fôlego. Você tenta sustentar, tenta se lembrar das promessas, tenta reacender a chama, mas quanto mais tenta, mais percebe que não tem energia suficiente para salvar a própria fé. É nesse exato momento que muitos acreditam que fracassaram espiritualmente. Mas a verdade é outra. É aqui que o Espírito Santo faz sua obra mais profunda. A fé não desmorona por falta de amor a Deus. Ela desmorona porque o peso do caminho foi grande demais. Desmorona porque você carregou expectativas que não se cumpriram. Desmorona porque orou com intensidade e não viu mudanças. Desmorona porque a vida te pressionou de formas que você não imaginava. Desmorona porque você se cansou de lutar sozinho enquanto o silêncio continuava. Mas mesmo quando sua fé começa a ceder, o Espírito Santo não permite que ela se destrua. Ele segura as partes que você não consegue mais sustentar. Ele é aquele que entra nas rachaduras da sua confiança. Ele se posiciona no lugar onde sua fé está desmoronando e impede que o colapso seja total. Ele não deixa que a dúvida transforme você em alguém cínico. Ele não deixa que o desânimo se torne incredulidade. Ele não deixa que o sofrimento roube aquilo que Deus já plantou em você. Você acha que está segurando sua fé sozinho, mas não está. O Espírito Santo está segurando por baixo, por dentro e por trás. A fé que você pensa estar perdendo não desaparece. Está sendo protegida, está sendo guardada, está sendo restaurada aos poucos. E é por isso que mesmo sem forças, você ainda não desistiu. É por isso que mesmo chorando, você ainda ora. É por isso que mesmo confuso, você ainda procura a Deus. É por isso que mesmo ferido, você ainda sente um impulso interno para continuar. Esse impulso não é seu, é o Espírito Santo impedindo que sua fé morra. Ele não espera que você seja forte, ele espera que você seja sincero. Ele não exige que você sustente tudo, ele sustenta por você.
Ele não rejeita sua fraqueza, ele entra nela. Ele não se afasta quando você questiona. Ele se aproxima. Ele não pede que você se recomponha antes de buscá-lo. Ele é aquele que te recompõe. Há momentos em que a fé precisa ser reconstruída, não reforçada. Reconstruída a partir de verdades que você esqueceu, a partir de promessas que perderam cor, a partir de experiências que o desânimo tentou apagar. E nesse processo, o Espírito Santo trabalha como um restaurador delicado, recolhendo pedaços que você achou que tinha perdido, limpando o que foi manchado pelo medo e devolvendo brilho ao que foi ofuscado pela dor. A fé não é destruída pelo silêncio de Deus. Ela é ampliada através dele, mas antes disso, ela precisa ser segurada. E esse papel é do Espírito Santo. Ele garante que mesmo que você vacile, você não caia. Mesmo que você se fragmente, você não se perca. Mesmo que se sinta fraco, você não seja derrotado. Ele segura o que você não consegue mais carregar. Ele guarda o que você acha que perdeu. Ele preserva aquilo que Deus plantou em você, até que sua fé esteja pronta para florescer novamente. A resposta que não veio, porque primeiro Deus está moldando o coração. Há orações que você fez com toda a sinceridade do seu ser. Pedidos honestos, desejos legítimos, clamores que saíram das profundezas da alma. Você acreditou, esperou, confiou, mas a resposta não veio. E o silêncio prolongado fez você pensar que talvez Deus não tivesse ouvido, ou que estivesse ignorando seu pedido, ou que estivesse adiando algo que você sente urgência em receber. Mas existe uma verdade espiritual que poucos compreendem. Há respostas que Deus não libera, porque antes de entregá-las, Ele precisa moldar o coração que irá recebê-las. Deus não trabalha apenas no que acontece ao redor. Ele trabalha no que acontece dentro. Ele sabe que oferecer uma resposta antes do tempo pode gerar um fardo que você ainda não tem estrutura emocional ou espiritual para carregar. Ele sabe que existem pedidos que, se viessem na hora errada, poderiam destruir em vez de edificar. Ele sabe que há bênçãos que exigem maturidade, cura, alinhamento e estabilidade. Por isso, antes de mudar a circunstância, ele muda o interior. Antes de liberar a promessa, ele prepara o caráter. Antes de abrir a porta, ele fortalece os joelhos. Você vê a demora como ausência. Deus vê como preparação. Você vê como silêncio. Deus vê como esculpir. Ele está moldando sua paciência, sua confiança, sua capacidade de discernir, sua força interna, sua sensibilidade espiritual. Ele está removendo coisas que impediriam a promessa de frutificar. Está limpando áreas que poderiam contaminar a resposta. Está tratando feridas que distorceriam sua percepção. Está ajustando motivações que poderiam te levar a usar a bênção de maneira equivocada. Nada disso é castigo, é cuidado. Muitas vezes você pede algo pensando apenas no agora. Deus responde pensando no sempre. Você ora a partir da dor atual. Ele responde a partir do propósito eterno. E por isso ele não se apressa. Ele não entrega algo que possa te ferir. Ele não antecipa algo que te quebraria. Ele prefere te moldar primeiro, mesmo que isso custe o desconforto da espera. Porque o silêncio que você sente é a mão de Deus trabalhando de um jeito que seus olhos não conseguem capturar. Quando Deus molda o coração, você não percebe de imediato, mas percebe que algo começa a mudar em como você reage, em como ora, em como espera. Coisas que antes te desesperavam já não te controlam. Medos que antes te paralisavam perdem força. Palavras que antes te feriam já não te derrubam. Você começa a valorizar o processo, não apenas a resposta. Começa a entender que Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com profundidade, e profundidade exige tempo, silêncio e entrega. O Espírito Santo é o agente dessa transformação silenciosa.
Ele te convence a permanecer quando tudo em você quer desistir. Ele acalma o coração quando ele tenta se apressar. Ele revela verdades que realinham seus pensamentos. Ele sustenta sua fé enquanto o processo acontece. Ele te mostra que Deus não está demorando. Deus está preparando você para a resposta e preparando a resposta para você. E quando o coração é moldado, algo poderoso acontece. A resposta chega de um jeito que você nunca imaginou. Chega no momento em que sua estrutura está pronta. Chega quando você não está mais dependente dela para ser feliz. Chega quando você está capaz de usar essa resposta como Deus planejou. Chega com paz, com maturidade e com estabilidade. A resposta não veio ainda porque Deus ama você demais para te entregar algo que o seu coração não suportaria agora. E quando Ele terminar o que está moldando dentro de você, o que hoje parece silêncio será reconhecido como o maior ato de amor que você já recebeu. O silêncio, como terreno de transição espiritual. Há momentos na vida espiritual em que você sente que não pertence mais ao lugar onde estava, mas também não chegou ao lugar onde deveria estar. É um espaço entre, um território estranho onde nada parece firme, onde antigas respostas já não funcionam e novas direções ainda não chegaram. É exatamente nesse intervalo que o silêncio de Deus costuma se manifestar com mais intensidade. Não porque Deus se afastou, mas porque você entrou em uma transição espiritual que exige silêncio para acontecer. A transição é um ambiente onde Deus desata o que te prendia e costura o que te faltava. Mas esse processo raramente acontece enquanto Ele fala o tempo todo. Se Deus narrasse cada detalhe, você não aprenderia a caminhar pela fé. Se Ele explicasse cada movimento, você não aprenderia a confiar na presença. Se Ele antecipasse cada mudança, você não teria espaço para crescer espiritualmente. A transição é o lugar onde Ele te ensina a perceber mais do que ouvir, a discernir mais do que reagir, a permanecer mais do que entender. O silêncio na transição não é vazio, é movimento interno, é reposicionamento de identidade, é mudança de perspectiva, é morte de ciclos que já não têm mais vida, é nascimento de algo que ainda não tem forma. Deus silencia porque está realinhando sua rota. Ele está removendo desvios, fechando caminhos que não fazem mais sentido, conduzindo você para territórios que só podem ser acessados quando você aprende a caminhar sem garantias. A transição é desconfortável porque você sente que está perdendo o controle, mas na verdade está perdendo apenas o que te mantinha preso. Está perdendo velhas formas de pensar, velhas estruturas emocionais, velhas defesas, velhos medos. Deus usa o silêncio como ferramenta de desintoxicação espiritual. Ele tira sua dependência de sinais externos para fortalecer sua dependência da voz interna do Espírito Santo. Você pensa que está parado, mas Deus está movimentando tudo, movendo ambientes, movendo pessoas, movendo emoções, movendo obstáculos invisíveis, movendo o que precisa sair para que o novo possa entrar. A transição é lenta porque envolve mais do que uma mudança de circunstância. Envolve uma mudança de identidade. E identidade não é substituída com barulho. É formada em silêncio. É nessa fase que você começa a perceber que algo dentro de você está sendo preparado para um nível diferente de maturidade. Você sente que não pode mais viver como vivia antes, mas também ainda não entende como viverá depois. O silêncio te força a caminhar em confiança. Ele te impede de voltar. Ele te prepara para avançar. Ele te mantém sensível ao Espírito Santo, porque em transições espirituais, a única voz que importa não é a que grita, mas a que guia. O Espírito Santo atua como bússola invisível. Ele não te dá o mapa completo,
mas te dá o próximo passo. Ele não te dá explicações, mas te dá paz. Ele não te dá respostas, mas te dá direção. Ele te impede de voltar ao que Deus já terminou e te impede de entrar no próximo nível sem estar preparado. Ele sustenta sua fé enquanto o silêncio de Deus trabalha nas profundezas que você não consegue ver. A transição é o lugar onde sua fé deixa de ser infantil e se torna inabalável, onde você aprende que confiar não é saber para onde vai, mas saber com quem está caminhando, onde você descobre que o silêncio de Deus não te coloca no vazio, te coloca no processo, te coloca na zona de construção, te coloca exatamente onde você precisa estar para que o propósito se cumpra. O silêncio não é o fim, é a ponte, é a travessia, é o território onde Deus te transforma para que quando a nova estação chegar, você não apenas entre nela, mas pertença a ela. Quando você ora e nada muda, a guerra invisível ao redor. Há momentos em que você ora, clama, jejua, busca direção e apesar de toda a sua entrega, nada muda. A porta continua fechada. A situação permanece imóvel. O céu parece silencioso. A mente começa a se perguntar onde está o erro, onde está a falha, onde está a parte da promessa que você não entendeu. E quando não vê mudança alguma, você corre o risco de acreditar que sua oração não está funcionando. Mas existe uma realidade espiritual que não pode ser ignorada. Muitas vezes, quando nada muda na terra, é porque tudo está mudando no mundo espiritual. A ausência de resultados não significa ausência de movimento. Algumas orações ativam batalhas invisíveis, confrontos espirituais que você não vê, mas que o Espírito Santo vê com clareza absoluta. Ele entende a resistência que se levanta contra aquilo que Deus quer liberar. Ele discerne o que está sendo desfeito, desalojado, removido em camadas espirituais antes de se manifestar no natural. O silêncio, nesses momentos, não é Deus parado. É Deus guerreando por você. A guerra espiritual não acontece com barulho. Acontece no silêncio de Deus. É no silêncio que anjos são enviados, que cadeias são quebradas, que ambientes são transformados, que portas espirituais são destrancadas. É no silêncio que o inimigo tenta colocar peso, dúvida e desânimo. Ele quer que você desista antes da vitória se manifestar. Ele sabe que se você continuar orando, aquilo que está sendo travado será liberado. Por isso, o ataque mais estratégico dele é justamente na fase em que você não vê mudança. O Espírito Santo age como sustentador da sua resistência espiritual. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, ele está fortalecendo seu espírito para que você não seja vencido pelo desgaste da espera. Ele te dá aquela coragem inesperada, aquele consolo sem explicação, aquela chama que reacende mesmo depois de uma noite de choro. Ele te move por dentro enquanto Deus luta por fora. A guerra invisível é real. Existem promessas sendo disputadas. Existem portas sendo contestadas. Existem avanços sendo confrontados. Não porque Deus é fraco, mas porque existe oposição contra o propósito que Ele colocou sobre sua vida. E nessa guerra, a sua oração não é uma tentativa desesperada de mover Deus. É uma declaração de que você não abrirá mão do que Ele prometeu. A oração sustenta a sua posição enquanto o céu realiza aquilo que você não consegue ver. Quando nada muda externamente, Deus está mudando você internamente. Ele ajusta sua fé, fortalece sua identidade, purifica suas intenções e alinha seu coração. Essas mudanças internas são armas espirituais. Um coração alinhado não pode ser vencido por circunstâncias desalinhadas. Uma fé fortalecida não pode ser destruída por atraso. Um espírito firme não pode ser abalado por silêncio.
A guerra invisível é o motivo pelo qual Deus silencia algumas respostas. Ele não quer que você confie na mudança, mas nele. Ele não quer que sua fé dependa de resultados rápidos, mas de uma convicção que permanece firme mesmo quando nada se move. Ele não quer que você abandone o processo porque sente cansaço. Ele quer que você permaneça porque sabe que há mais acontecendo do que seus olhos conseguem perceber. O silêncio que você interpreta como estagnação é, na verdade, o campo onde Deus trava batalhas das quais você não tem consciência. E quando a vitória se manifestar, você entenderá que não era sua oração que estava demorando. Era a guerra que estava sendo vencida, o Espírito Santo reacendendo a fé que estava morrendo. Existe um momento tão delicado na caminhada espiritual que quase ninguém fala sobre ele. É quando a fé não some de uma vez, mas vai apagando aos poucos. Não é incredulidade, não é rebeldia, é cansaço, é desgaste. É aquela sensação de tentar acreditar, mas sentir que a chama está ficando cada vez menor. Você continua orando, mas algo dentro de você já não responde como antes. Você continua indo à igreja, mas parece que a alma não absorve nada. Você continua dizendo que confia, mas por dentro sente que está esvaziado. A fé ainda está ali, mas fraca demais para te sustentar. E é nesse ponto que o Espírito Santo entra em ação de uma forma que só Ele sabe fazer. Ele não exige que você reacenda a fé sozinho. Ele não te culpa pela fragilidade. Ele não exige força de quem já está no limite. Ele sabe que a fé não morreu. Ela apenas adormeceu sob o peso do silêncio, da espera, das dúvidas, das pressões internas. Ele sabe que você ainda deseja acreditar, mesmo que não tenha mais energia para lutar como antes. Por isso, ele se aproxima, não com barulho, não com exigência, mas com presença. O Espírito Santo reacende a fé, não gritando dentro de você, mas soprando com delicadeza. Ele sopra lembranças de momentos em que Deus te sustentou. Ele sopra convicções que você achava que tinha perdido. Ele sopra uma paz que não combina com a situação. Ele sopra coragem mesmo quando o corpo está cansado. Esse sopro é tão suave que às vezes você nem percebe que a fé voltou a crescer. Mas ela cresce. Cresce silenciosamente. Cresce enquanto você chora. Cresce enquanto você tenta entender. Cresce enquanto você tenta resistir ao desânimo. Cresce porque não depende da sua força, depende da presença dele. A fé é como uma chama pequena que precisa ser protegida do vento. E o Espírito Santo é aquele que coloca as mãos ao redor dessa chama para impedir que ela se apague de vez. Ele protege você de pensamentos que destruiriam sua fé. Ele te guarda de decisões precipitadas que nasceriam do desespero. Ele fecha brechas emocionais que o medo tenta abrir. Ele impede que o silêncio se transforme em desistência. Ele te sustenta quando você pensa que está sustentando tudo sozinho. O Espírito Santo reacende sua fé através de pequenos sinais internos. Aquela vontade inesperada de orar de novo, aquele desejo de abrir a Bíblia mesmo depois de dias sem conseguir ler. Aquele impulso de adorar mesmo quando seu coração não está forte. Nada disso vem de você. É Ele restaurando o que parecia perdido. É Ele abrindo espaço dentro de você para que a chama volte a crescer com estabilidade. Ele também te dá discernimento para reconhecer que fé fraca não é fé ausente. A Bíblia fala sobre fé do tamanho de um grão de mostarda, porque Deus nunca exigiu grandeza. Ele exigiu sinceridade, e o Espírito Santo sabe transformar sinceridade em força, sabe transformar lágrimas em combustível, sabe transformar fraqueza em convicção, sabe transformar uma faísca em fogo. E quando você menos espera, percebe que algo mudou. A fé que estava morrendo começou a se reerguer, começou a respirar, começou a pulsar. Não voltou porque você conseguiu.
Voltou porque ele não desistiu de você. O Espírito Santo é o guardião da fé. Ele nunca deixa que ela morra completamente. Ele entra no lugar exato onde ela está enfraquecida e reacende até que volte a brilhar. Essa fé reacendida não é a mesma de antes. Ela é mais profunda, mais madura, mais resistente, porque nasceu não da sua força, mas da presença fiel do Espírito Santo. A primeira resposta de Deus sempre é presença, não palavras. Há um equívoco silencioso que muitos carregam no coração. Acreditam que, quando Deus responde, Ele responde primeiro com palavras, uma direção clara, uma promessa nova, um versículo específico, uma revelação forte. Mas, na verdade, a primeira resposta de Deus raramente é verbal. A primeira resposta de Deus sempre é presença. Antes de falar, Ele se aproxima. Antes de explicar, Ele te envolve. Antes de revelar algo novo, Ele restaura o que caiu dentro de você. A voz dele é poderosa, mas a presença dele sustenta. E quando você está frágil, é a presença, não a informação, que cura. Você fica esperando uma palavra que resolva tudo. Mas Deus envia primeiro uma paz que você não consegue explicar. Você espera uma orientação clara, mas Ele coloca um descanso suave no coração que te impede de desmoronar. Você espera um sinal externo, mas Ele começa a fortalecer você por dentro. A presença é a resposta inicial para tudo aquilo que o silêncio parece aumentar. Porque Deus sabe que antes de te mostrar o caminho, precisa te mostrar que você não está caminhando sozinho. A presença de Deus não está condicionada à sua percepção. Às vezes você não sente, mas ela está ali. Às vezes você não vê, mas ela envolve você. Às vezes você acha que está caminhando sozinho, mas Ele está te carregando. O que muda não é a presença dele, é sua sensibilidade a ela. E o silêncio divino tem exatamente esse propósito. Ele não vem para aumentar a distância, vem para aumentar sua percepção da presença dele. O Espírito Santo é o responsável por ativar essa percepção. Ele te mostra que a presença de Deus não é um arrepio, não é uma emoção forte, não é um momento extraordinário. É a segurança inexplicável que aparece mesmo quando tudo parece desabar. É aquela sensação de que você deveria ter quebrado, mas não quebrou. É a força que te levantou quando a lógica dizia que você não tinha mais forças. É a paz que te cobriu quando a lágrima insistia em cair. É o impulso de continuar que veio do nada. Nada disso é você, é Ele. Sempre foi Ele. A presença de Deus é a resposta porque ela te prepara para a resposta. Deus se aproxima antes de falar, porque Ele sabe que uma palavra dada a um coração desesperado pode ser mal interpretada. Mas a presença restaura, estabiliza, acalma, reconstrói. A presença te devolve clareza, te devolve sensibilidade espiritual, te devolve capacidade de discernir sem ser guiado pelo medo. Deus não quer que você receba a resposta enquanto ainda está emocionalmente ferido. Ele quer primeiro garantir que você esteja espiritualmente firme. Muitas pessoas perdem o agir de Deus porque procuram a explicação em vez da presença. Procuram o que Deus vai dizer em vez de perceber que Ele já chegou. Procuram uma direção enquanto Deus está tentando só te abraçar. Procuram o futuro enquanto Deus está tentando curar o presente. Procuram um sinal enquanto Deus está tentando restaurar sua alma. E quando você reconhece essa verdade, algo muda. Você para de procurar Deus no barulho e começa a reconhecê-lo no silêncio. Você para de exigir respostas e começa a perceber que Ele já está se movendo. Você para de achar que está abandonado e percebe que está acompanhado. A presença de Deus é a resposta que mantém você de pé, enquanto a resposta completa não chega. A presença é o alicerce. A palavra é a construção. Deus nunca constrói sobre um coração quebrado. Ele primeiro restaura.
Ele primeiro envolve, ele primeiro fortalece, ele primeiro faz você respirar de novo. E então, no tempo certo, ele fala. Mas quando ele fala, você já está forte o suficiente para ouvir, entender e obedecer. A primeira resposta de Deus nunca é o que você espera. É o que você mais precisa. E quase sempre o que você mais precisa é Ele. Quando Deus quebra o silêncio, como discernir a resposta real? Depois de atravessar uma estação de silêncio, você percebe que seu coração está mais sensível, mais atento, mais maduro. E é exatamente nesse lugar que Deus começa a quebrar o silêncio. Não como você imaginou, não sempre com algo grandioso. Às vezes, a resposta de Deus surge de forma tão suave que você corre o risco de ignorar, porque esperava algo mais dramático, mais visível, mais imediato. Discernir a resposta real exige sensibilidade espiritual, porque Deus não fala apenas com palavras. Ele fala com movimentos, inclinações, direções, convicções internas, sinais sutis e passos de paz. A resposta real de Deus nunca te empurra, ela te conduz. Nunca te confunde, ela te alinha. Nunca te pressiona, ela te direciona. E o Espírito Santo é quem ajusta seu coração para reconhecer essa diferença. Você não discerne a resposta porque ela é alta, mas porque ela é consistente com a natureza de Deus. Quando Deus quebra o silêncio, a primeira coisa que você sente não é euforia, é clareza. Uma clareza que invade áreas onde antes só havia dúvida. Uma certeza tranquila que não precisa de explicação para fazer sentido. A resposta de Deus pode vir por meio de uma porta que se abre, por meio de uma porta que se fecha, por meio de um sentimento de paz tão forte que contraria a lógica, por meio de um desconforto espiritual que te impede de seguir por um caminho errado, por meio de uma palavra que parece ter sido escrita para você, por meio de uma revelação no Espírito que não depende de circunstâncias, por meio de algo que se repete até que você entenda que não é coincidência. Deus fala de muitas formas, mas sempre com a mesma assinatura. Ele nunca contradiz sua essência. Discernir a resposta real também significa entender que nem toda mudança abrupta é direção divina. Nem toda oportunidade é vontade de Deus. Nem todo alívio momentâneo é resposta. Deus não te dá atalhos, Ele te dá caminhos. Ele não te dá saídas desesperadas. Ele te dá passos seguros. E quando Ele decide falar, o Espírito Santo te dá paz até mesmo sobre coisas desafiadoras e inquietação sobre coisas aparentemente confortáveis. A paz e a inquietação do Espírito Santo são bússolas espirituais. Elas distinguem resposta de distração. É importante entender que, quando Deus quebra o silêncio, Ele não devolve as coisas ao modo como eram antes. Ele sempre faz algo novo. A resposta real revela crescimento. Ela revela maturidade. Ela revela alinhamento com o processo que você enfrentou. Deus não fala para satisfazer curiosidade. Ele fala para estabelecer propósito. Por isso a resposta dele te leva adiante. Nunca te devolve ao mesmo lugar onde você estava quando o silêncio começou. A resposta real também traz confirmação. Não necessariamente confirmação externa, mas interna. O Espírito Santo ativa dentro de você uma convicção tão profunda que nenhuma opinião externa consegue anular. Você pode até enfrentar resistência, mas não enfrenta dúvida. Quando Deus fala, até o que parecia impossível começa a fazer sentido. As peças se encaixam, as portas se alinham, as circunstâncias começam a responder ao movimento divino. Há outra forma de discernir a resposta real. Ela te aproxima mais de Deus, não menos. Ela aumenta sua dependência, não sua independência. Ela espalha paz, não ansiedade. Ela te fortalece, não te esgota. Ela te move, não te paralisa. Ela te mostra que Deus não ficou calado para te punir, mas para te preparar.
para que, quando ele falasse, você tivesse maturidade para reconhecer a voz dele e coragem para obedecer. O silêncio termina não quando você ouve algo, mas quando você reconhece que o que ouviu veio de Deus. O discernimento é o que transforma uma impressão em direção, é o que transforma uma sensação em convicção, é o que transforma uma palavra em obediência. E uma vez que Deus quebra o silêncio, nada continua igual. Porque você descobre que ele nunca estava distante, estava guiando você rumo ao momento exato em que estaria pronto para ouvir. A fé que sobreviveu ao silêncio se torna inabalável. Há uma fé que nasce da alegria, outra que nasce das bênçãos, outra que nasce das respostas imediatas. Mas existe uma fé diferente, uma fé profunda, resistente, madura, que não pode ser construída em dias de celebração ou em temporadas de abundância. Essa fé só nasce no silêncio, só cresce quando Deus se cala. Só se fortalece quando você atravessa noites escuras sem ouvir a voz que costumava te guiar. Só se torna inabalável quando você passa por um processo que parecia te quebrar, mas na verdade estava te moldando. O silêncio de Deus não destruiu sua fé. Ele depurou, ele refinou, ele tirou o que era emocional, impulsivo, infantil e deixou apenas o que era verdadeiro. Essa fé que você carrega agora não depende de sinais, não depende de sensações, não depende de circunstâncias favoráveis. Ela depende de Deus, apenas dele, e por isso é inabalável, porque o fundamento não é mais frágil, não é mais baseado no que você sente, não é mais condicionado ao que acontece ao redor. É baseado no caráter imutável daquele que prometeu nunca te abandonar. Você não percebeu, mas enquanto sofria com o silêncio, algo extraordinário acontecia. Você estava aprendendo a confiar sem ouvir. Estava aprendendo a permanecer sem entender. Estava aprendendo a orar sem sentir. Estava aprendendo a crer mesmo sem ver. Esses são os pilares da fé espiritual. São fundamentos que o inimigo não pode roubar, que o tempo não corrói, que a dor não destrói. O silêncio não foi perda, foi construção. Construção do tipo mais poderosa que existe. O Espírito Santo esteve com você o tempo inteiro. Ele sustentou sua alma quando ela enfraqueceu. Ele segurou sua fé quando ela se fragmentou. Ele te lembrou da presença de Deus, mesmo quando você achou que tinha sido esquecido. Ele te guiou na transição, te protegeu da mentira do abandono, te ensinou a interpretar o silêncio, te amadureceu por dentro, reacendeu sua esperança. Ele não deixou que você desistisse, porque sabia que depois desse processo, a fé que surgiria dentro de você seria firme o suficiente para carregar o propósito que Deus confiou nas suas mãos. Agora você consegue olhar para trás e perceber que aquilo que parecia uma temporada de ausência foi, na verdade, uma temporada de transformação. Você não saiu desse silêncio igual. Saiu mais forte, saiu mais profundo, saiu mais sensível à voz de Deus, saiu mais preparado para o propósito, saiu com uma fé que já não treme diante do medo, que já não se abala com a demora, que já não duvida quando o céu fica quieto. Porque agora você sabe que o silêncio de Deus não significa distância, significa profundidade. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que sustenta destinos, é a fé que vence guerras espirituais, é a fé que rompe ciclos, é a fé que permanece quando tudo desmorona, é a fé que atrai respostas que só pessoas maduras conseguem carregar. É a fé que honra a Deus e envergonha o inimigo. É a fé que transforma histórias, que cura feridas, que restaura famílias, que libera milagres. E hoje, Deus não está apenas quebrando o silêncio, Ele está te revelando quem você se tornou durante ele. Um filho mais forte, um filho mais consciente, um filho mais íntimo, um filho mais preparado.
Um filho que sabe que até o silêncio de Deus trabalha a favor de quem ama o Senhor. Você não está saindo desse processo com menos fé. Está saindo com uma fé que nada poderá derrubar. Porque o silêncio que você atravessou não te consumiu, te construiu. E agora, com essa fé inabalável, você está pronto para viver aquilo que Deus preparou enquanto você pensava que nada estava acontecendo.